À medida que a reunião entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se aproxima, mais informações sobre o que estará na mesa chegam à imprensa. E uma das apostas envolve valores bilionários da Embraer. Vou trazer mais detalhes para você agora no Plantão do Meteoro. Pois é, isso preocupa, isso é bom, isso é ruim? Bom, a Sofia Labanca está aqui com a gente para trazer todos os detalhes dessa notícia e também trazer a opinião dela. Sofia Labanca, que está no @Lente Vermelha nas redes sociais para você seguir a Sofia. Vamos lá, Sofia. Vamos lá, né? O Lula que tá fora do país, né? Ele tá lá na Malásia, no encontro lá da ASEAN, e vai ter uma reunião bilateral com o Trump agora no próximo domingo, dia 26 de outubro. E a gente já sabe aí que uma das coisas que o Lula quer com essa reunião é a remoção do tarifaço, né? E das sanções que foram colocadas aí sobre o país, inclusive sobre membros do nosso judiciário. A pergunta que fica, né, é o que se viria em troca disso, né? O que o Lula estaria disposto a oferecer? E uma das informações que chegou à imprensa é de que, olha, pode ter aí um contrato bilionário, mas bilionário mesmo, com B de bilhão, da Embraer para comprar peças nos Estados Unidos. Vamos ver lá no UOL. São 40, na verdade, são 40 bilhões de dólares, viu? A operação que eu fiz aqui é a de que a Embraer pretende, de fato, fazer anunciar, né, a intenção de compra de fornecedores dos Estados Unidos aí da monta de 40 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, e que isso vai ser, sim, parte do argumento do Brasil para dizer que as relações comerciais precisam ser normalizadas, porque o volume de dinheiro que circula de um lado para o outro e o quão estratégico, por exemplo, é o setor de aeronáutico civil, né, para os dois países, quer dizer, isso não pode vir a ser interrompido por uma questão menor, uma questão que possa ser superada como essa do tarifaço. Lembrando que a Embraer, nesse momento, está sobretaxada em 10%, mas não em 50%, como a carne e o café, que podem vir a ser beneficiados também. Então, Fabiola, o que a gente apurou? É o seguinte, os dois presidentes devem, de fato, se encontrar no domingo, tudo caminha para isso, por volta das 7 horas da manhã do Brasil, de fato. Essa é a expectativa e os dois lados nos confirmam isso. Como essa reunião foi marcada, digamos que no tempo da diplomacia relativamente muito rápido, terão transcorrido aí 33 dias entre o abraço deles lá na ONU até essa reunião bilateral, houve pouco tempo para que se chegasse a um acordo entre os dois países, muito claro, uma coisa já consolidada, na linha de anúncios muito estruturados sobre o que vai ser feito. Então, ou seja, tem muita incerteza ainda, não só entre os jornalistas que estão apoiando isso, mas, na verdade, entre os próprios envolvidos, mas que a gente vê que aí já existe aí já o foco em alguns setores, né? Então, focos nos setores da aviação, foco no setor da carne, do café, seriam aí as partes importantes. O Lula, ele já deixou claro que ele está disposto a, ou pelo menos é o que ele diz, né? Entre o discurso e a prática existe muita coisa, mas ele diz que está disposto a discutir praticamente qualquer coisa com o Trump. Tá sem áudio. Já há algum tempo. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. E eu volto a repetir, o Brasil há muito tempo tem 3 negociadores de muita qualidade. Tem o meu vice-presidente, Geraldo Alckmin, tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e tem o Mauro Vieira, meu ministro das Relações Exteriores. Todos eles estão à disposição para negociar. Houve um certo truncamento nas negociações, depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília, ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência
divergência que não possa ser dirimida quando duas pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião, tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil, e eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações, sabe? E também eu quero discutir um pouco a punição, sabe, que foi dada a ministros brasileiros, sabe, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Ou seja, como eu acredito muito na negociação, como eu acredito muito na relação humana, eu estou convencido, sabe, que a gente pode avançar muito nisso e voltar a uma relação civilizatória com os Estados Unidos. Uma coisa que... Aí. Está otimista o menino Lula, né? Lúcio, você está mutado. Perdão, está otimista o menino Lula, né? Está bastante otimista. Agora, o Lula ele tem dito que ele está disposto a... Não existe nenhum tabu, nenhum tipo de assunto proibido nessas discussões. Agora, eu vou dizer que alguns assuntos deveriam estar proibidos. Alguns assuntos deveriam estar proibidos. A gente está vendo agora uma ofensiva das Big Techs ao CAD. O CAD, para quem não conhece, é um órgão do governo que é responsável por garantir que não existam monopólios ou oligopólios atuando no nosso território, né? Que seria competição desleal. E o CAD, estamos tendo um projeto que pode levar à regulação das redes sociais, das mídias digitais pelo CAD, e as Big Techs estão fazendo uma ofensiva justo agora que vai ter reunião do Lula com o Trump. Olha só que coincidência. Carol, bom dia para o Gabriel, para quem está chegando agora. Esse projeto foi enviado pelo governo para o Congresso Nacional em setembro. Tem um mês, portanto, que está por lá. É um projeto que traz um protagonismo do CAD na regulação de mercado das Big Techs. Então, o olhar é mais econômico, não é aquela proposta de conteúdo, mas ainda assim as Big Techs estão em cima desse assunto e com um tom bastante crítico, vendo a proposta como uma proposta que super empodera o CAD em modelos inspirados no que foi aplicado na Europa, na legislação que foi desenvolvida pelos europeus e que, na visão das Big Techs, esse modelo não foi bem sucedido. Então, basicamente, seria uma maneira de você criar uma superintendência dentro do CAD e que agilizaria uma série de processos para garantir que haveria uma competição não desleal, digamos assim, entre essas empresas a partir de uma criação de alguns critérios, inclusive com faturamento, por exemplo. Então, as empresas estão acompanhando essas discussões ainda muito no início no Congresso Nacional, mas o que chama a atenção é essa crítica vir à tona por meio do Conselho Digital, que é uma associação que reúne boa parte dessas Big Techs e nesse tom bastante crítico e tão próximo de uma reunião do presidente Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Por quê? Né? O timing, basicamente, o timing. Você jura que agora, há dias, literalmente dias da reunião, vocês resolvem brigar com isso? Pois eu realmente espero que o Lula saiba o que está fazendo. E eu fico um pouco com medo, sendo bem sincera, porque a gente vê, por exemplo, a Política Nacional de Data Centers, aí é só minha opinião, vocês que estão assistindo têm todo o direito de discordar, mas está sendo um desastre. E um dos responsáveis por essa Política Nacional de Data Centers é justamente um dos negociadores, o Haddad, né? É isso, Lúcio. Essas são as informações que a gente tem por enquanto. É muito verdade que devem sair mais informações, deve vazar mais algumas informações sobre esse possível encontro entre Lula e Donald Trump muito em breve. Agora, um ponto que a gente precisa lembrar, né, Sofia, que houve todo esse tarifaço que desidratou num certo momento. Mesmo assim, alguns setores ainda sofrem com esse tarifaço. O importante, talvez o mais importante dessa reunião, seja de fato que consiga diminuir essa porcentagem, mesmo que tenha desidratado para alguns produtos, para alguns setores, ainda é muito custoso para outros, né? E a gente imaginava que seria um impacto muito mais
estrondoso para a economia brasileira. A gente saiu muito bem. A economia brasileira saiu muito bem desse tarifaço, que é uma tarifa grande, 50%, mesmo que alguns produtos ficaram de fora, ainda é uma tarifa grande. A gente vê alguns setores ainda sofrendo com isso. Agora, o que Donald Trump vai pedir em troca é que aí vai ser a avaliação entre custo e benefício. Será que o que Donald Trump vai pedir é o suficiente para a gente ceder e reaver essa tarifa de 50%? Ou será que não? De repente é melhor absorver essa tarifa, fazer projetos internos para superar isso, tentar trabalhar com outros stakeholders para conseguir suprir essa demanda, né? Então, são coisas que a gente vai precisar avaliar quando isso vier à tona, porque até agora só veio algo unilateral dos Estados Unidos, taxando 50%, com justificativas das mais absurdas possíveis, em relação a déficit, em relação a Bolsonaro, tudo patifaria, né? Então precisa, sim, os adultos sentarem na mesa, apesar de que do lado de lá não sei se tem um adulto, né? Ou se tem uma pessoa não muito equilibrada para isso, mas os adultos precisam sentar à mesa para resolver essa questão, mesmo que seja algo que veio de forma unilateral. O Brasil precisa se posicionar, e eu já dei o meu palpite aqui em outros momentos, de que o meu palpite é de que o Brasil vai negociar algumas coisas, vai ceder algumas coisas, e essa tarifa deve cair por volta aí dos 10%. Mas isso é só um palpite, não tem informação. É só um palpite. Avaliando em relação às outras ações que o governo Donald Trump fez em outras negociações aí também. Qual é o seu palpite, Sofia? Não, eu tô com você nessa. Vai ceder em alguns pontos para conseguir retirada dessas tarifas e das sanções. O que por si não é necessariamente ruim, o problema é quais pontos vai ceder. Essa é a minha maior preocupação. Exatamente. Muito bem, eu quero saber a sua opinião. A gente dá nosso palpite aqui. Dê o seu palpite também. O que vai acontecer após essa reunião aí de Donald Trump e Lula. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.